Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao Conexão Angola, o seu programa de análise e comentário à política internacional. Aqui, como é habitual, na TP Notícias, todo o sábado a esta hora. Para o efeito, já sabe, contamos sempre com a contribuição dos nossos convidados que nos trazem aqui comentário especializado para nos ajudarem a perceber os fenómenos que marcaram a semana em notícias. Para o efeito, passo então a cumprimentar e a apresentar os nossos convidados desta noite, nomeadamente Wellington Calazans, a partir de Estocolmo, na Suécia. Aos dois, muito boa noite, bem-vindos a mais uma Conexão. Boa noite, David. Boa noite, professor Almeida. Você assistindo ao Conexão Angola. É sempre um prazer estar aqui. Ainda fazem ecos os resultados das eleições legislativas antecipadas no Reino Unido por conta do trágico resultado obtido nas eleições europeias. Para o Parlamento Europeu, assim está correto, o primeiro-ministro o presidente francês convocou eleições antecipadas, o que também acabou por afetar todo aquele grupo de aliados à volta daquela região. O mesmo aconteceu em função das políticas, algumas falhadas, do Reino Unido e com vários processos emperrados no Parlamento por conta de falta de acordo entre trabalhistas e também conservadores. Isto também levou a que Rishi Sunak viesse a convocar eleições antecipadas por conta da insustentável indefinição para a adoção de políticas que precisavam ser adotadas para levar o país à frente. Isto mesmo aconteceu nesta última semana e com uma viragem estrondosa da política do Reino Unido, com uma derrota pesadíssima para os conservadores e trazendo agora os trabalhistas de volta para o governo 14 anos depois. As sondagens, de certo, já apontavam para uma vitória dos trabalhistas, mas poucos esperavam que os números fossem ser aqueles que vieram a ser apresentados na noite de quinta-feira. Wellington Calazans, começo por si, uma leitura a estes resultados e o que esperar daqui para a frente da política do Reino Unido. David, nada é definido apenas com a eleição. A mudança radical e uma posição que vinha sendo considerada predominante durante 14 anos, ela foi uma construção de fracassos sucessivos, não é? O partido que esteve no poder durante esse período, os conservadores, não soube fazer frente aos problemas que o Reino Unido enfrenta e o povo do Reino Unido enfrenta. E, por isso, antes mesmo do início da campanha eleitoral lá no Reino Unido, já havia uma sensação de decadência que pairava sobre a ideia de um governo conservador no poder. Então, David, eu tenho que começar o meu comentário com um banho de água gelada nos mais otimistas, porque eu afirmo, sem medo de errar, não por torcer contra, que fica muito claro isso, porque as pessoas levam muito para as questões pessoais, mas por conhecer os verdadeiros problemas decorrentes dos anos de políticas neoliberais, chamadas de políticas de austeridade, implementadas por Margaret Thatcher, que a atual crise econômica e social no Reino Unido não será resolvida apenas com uma mudança de governo, pois as questões fundamentais, elas persistem e são como uma bomba relógio, David. O Reino Unido, dos últimos anos, é uma nau à deriva. O país enfrenta dificuldades econômicas, com custos sociais elevados, queda na arrecadação e também na produtividade, que está estagnada, enquanto o PIB per capita cresceu muito lentamente nos últimos anos. O crescimento do PIB do Reino Unido foi impulsionado principalmente pela imigração, levando ao aumento de impostos e queda nos salários reais. Essa imigração que é tão combatida lá dentro. Para além disso, o bem-estar social no país também está em declínio, com o Serviço Nacional de Saúde em crise e milhões de crianças vivendo na pobreza e passando fome. Eu estou falando do Reino Unido. Este é um cenário que não passa na televisão, não está nos jornais, dificilmente você vai encontrar na internet, mas é uma realidade que está posta. Muitas agências locais no Reino Unido estão falidas, resultando em cortes profundos nos serviços básicos. A Comissão sobre o Futuro do Reino Unido descobriu que mais de 30 milhões de pessoas vivem em áreas mais pobres do que partes da antiga Alemanha Oriental e também estados americanos como Mississippi e Virgínia,
ocidental. A sensação de declínio também é refletida na poluição ambiental, com rios e praias contaminados, com esgoto, com ameaça à saúde pública. A Agência Ambiental Britânica descobriu que em 2023 as empresas responsáveis pelo abastecimento de água despejaram mais resíduos não tratados nos rios e mares do país do que em qualquer ano anterior já apontado. E por que eu estou fazendo o levantamento de todos esses problemas? Porque é isso que o partido que chegou ao poder, com a votação expressiva, irá encarar. E ninguém aqui pode dizer que ele vai resolver esses problemas num curto prazo. E se não resolver, vai cair num ponto de desgaste e decepção do eleitorado que apostou todas as suas fichas de mudança na chegada de um novo partido depois de 14 anos ao poder. Então, essa revolta eleitoral contra os conservadores nas áreas rurais, ela foi motivada em parte pelo sentimento de que a Inglaterra havia sido arruinada por eles. Este sentimento dificilmente será revertido apenas com a mudança de governo. É preciso pararmos de brincar, de falar sobre democracia quando a concentração da riqueza exclui os cidadãos das verdadeiras decisões e o povo do Reino Unido está abandonado. Um exemplo de que pouca coisa vai mudar, David, é o otimismo em relação ao Brexit, que para muitos marcaria o início de uma nova era de ouro para o Reino Unido, mas que hoje todos sabem que deu apenas o lugar a uma realidade cruel que era encoberta pela presença do Reino Unido na União Europeia. O Brexit apenas exacerbou os problemas internos do Reino Unido, criando mais obstáculos para os exportadores britânicos, produzindo mais desempregos e aumento dos preços dos bens essenciais de consumo. A revolta contra os conservadores, manifestada nas urnas, é baseada na incapacidade do governo conservador de lidar eficazmente com as questões econômicas e sociais, levando a um colapso do bem-estar econômico e social no país. O Reino Unido enfrenta desafios significativos em diversas áreas, desde a economia até a saúde pública e também ambientais que impactam a saúde pública, como eu falei há pouco. Então, a necessidade de ações urgentes e eficazes é evidente, mas dificilmente elas irão ocorrer. O Reino Unido enfrenta grandes desafios em seus serviços públicos. As pessoas estão empobrecendo no Reino Unido. Então, o Partido Trabalhista enfrenta restrições fiscais que dificultam o aumento dos gastos. O líder do partido, o Starmer, que agora é o novo primeiro-ministro, ele terá que lidar com a questão econômica do país, mas ele já fez acordos de não alterar em muito a agenda que já está em curso, ou seja, é mudar para não mudar. O crescimento é essencial para financiar melhorias nos serviços públicos, mas esse financiamento na melhoria dos serviços públicos não irá ocorrer porque não existe dinheiro no Reino Unido para isso. Então, a desigualdade regional no Reino Unido, por exemplo, é uma das mais altas entre os países de alta renda, com diferenças significativas no PIB, Produto Interno Bruto, né, per capita, entre as regiões. Isso produz uma fragmentação interna no Reino Unido. Então, o que era para ser esperado como uma grande festa em decorrência dessa massiva e expressiva votação recebida pelo Partido Trabalhista, acaba por imediatamente passar a ser vista como mais do mesmo, porque não vai haver uma mudança profunda como os cidadãos esperavam. É uma pena, mas é uma construção. E quem estudou lá atrás, Margaret Thatcher, saberia tranquilamente que esse cenário que hoje estamos aqui comentando era o único que seria possível. Tudo que foi feito por ela e pelos seus sucessores foi no sentido de aprofundar a discrepância entre ricos e pobres no Reino Unido. E agora temos aí um grande desafio para a manutenção até mesmo da unidade do Reino Unido enquanto país. Não vai demorar voltarmos a falar aqui no programa sobre movimentos independentistas na Irlanda e em outras áreas, como já conhecíamos anteriormente. Então, David,
não quero ser pessimista, mas a realidade, para quem procura algo para além da televisão e dos jornais do Reino Unido, lamentavelmente, é essa que eu apresentei aqui e os números são incontestáveis. Obrigado, Wellington, por esta análise inicial. Eu volto para o Wellington. Wellington, destas questões, muitas aqui levantadas, quanto naquilo que é a real atualidade, os desafios reais, melhor, da política do Reino Unido, uma delas, e que merece bastante atenção, assim que está correto, é a questão da imigração. E com o plano Ruanda que Rishi Sunak tentava levar a cabo e que já teve duas rejeições jurídicas internamente, e inclusive com apelos para a Justiça Internacional. O novo ministro das Relações Exteriores do Reino Unido é um descendente de imigrantes, faz um vídeo de apresentação no governo britânico onde relata isto mesmo e diz que vai defender uma política voltada para o multilateralismo de um Reino Unido voltado para o mundo e com leis de migração justas e não olhando para questões discriminatórias. O que é que se espera que venha a ser o Reino Unido daqui para frente no capítulo da imigração? David, o Reino Unido, assim como muitos países aqui da Europa, precisa realmente do imigrante. A população está envelhecida e o número de cidadãos que nascem, não é inferior a décadas anteriores. Ou seja, a população envelhece e não cresce. Vemos nas imagens David Lammy, que é o ministro das Relações Exteriores. Exatamente, David. E o que ele afirmou, eu fiz essa preparação aqui para deixar muito claro que o Reino Unido precisa do imigrante. O que o Reino Unido precisa também, para melhorar a questão da imigração, é reduzir a presença em instabilidades internacionais, guerras e outras agressões contra países e povos. Isso vai fazer, não só o Reino Unido, mas como toda a Europa, e Estados Unidos também, com que esses países possam ter um menor fluxo migratório, porque as pessoas não mudam dos seus países de origem nesse volume, nesse fluxo intenso, de uma maneira de desespero, se não houver guerra. É a guerra a grande alavanca desse fluxo migratório. É preciso debater a causa e não a consequência. Então, se o Partido Trabalhista, que agora assume a condução dos destinos no Reino Unido, adotar essa política mais humana e de uma melhor relação com outros países, poderá encontrar uma surpreendentemente boa porta para a saída, de tantos problemas que precisa encarar. Então, é um tipo de política que, primeiro, do ponto de vista ético e moral, merece o nosso apoio e incentivo. Todos aqui condenávamos e condenamos a expulsão de cidadãos em desespero para o Ruanda e também o papel menor do Ruanda se colocando uma espécie de entreposto. Mas agora, com essa nova postura nas relações internacionais e do Partido Trabalhista em relação ao imigrante, eu, sinceramente, assim, como uma opinião de quem acompanha notícias diariamente, vejo que é um bom ponto para ser visto de outra maneira aos olhos de muitos outros países, David, porque é com respeito aos outros que vai haver mudança positiva na política internacional marcada por guerras e instabilidades, não só do Reino Unido, mas também de outros países que eu não preciso nominar, porque todos que acompanham a política internacional sabem exatamente quais são. Wellington, há também uma novidade com este governo de Keir Starmer, que é, pela primeira vez no Reino Unido, uma mulher, uma senhora assume a pasta das finanças, o que nunca aconteceu, apesar do Reino Unido já ter tido mulheres no cargo de primeiros ministros, ou primeiras ministras no caso, mas nunca uma mulher havia assumido a pasta das finanças. David, eu honestamente não olho muito se é mulher ou homem
que está à frente de qualquer pasta, né? Eu analiso que tipo de política pretende implementar, certo? Se fosse um país africano que isso acontecesse, nós iríamos ignorar, né? Nós temos ministras cuidando do dinheiro, vamos falar assim, cuidando dos cofres em alguns países africanos. Então, não deveria ser surpresa exatamente... Perdão, professor. Entre eles... Eu não ouvi. Não, dizíamos que Angola também, entre eles, não é? Ministra das Finanças. Sim, então, aí o professor reforça a minha tese. E isso não foi notícia internacional, isso não foi motivo de debate, entendeu, David? É por isso que eu digo. Agora, qual a política que uma mulher ou um homem no Reino Unido irá aplicar quando todos esses problemas que eu enumerei aqui na abertura do meu comentário existem e precisam de ser combatidos? Essa é a grande questão. Se ela for trabalhar no sentido de minimizar essa discrepância que acontece entre aqueles que são ricos e os que são, não vou nem dizer pobres, mas que estão numa segunda classe social lá no Reino Unido, então ela estará fazendo um grande trabalho. Vamos torcer para que ela seja feliz nas políticas que ela adotar, porque a saída do bloco econômico da União Europeia foi celebrada por muitos cidadãos enganados. E agora, essa vitória esmagadora do Partido Trabalhista, ela deve ser acompanhada do alerta de que as coisas não vão mudar da noite para o dia, mas que ela seja feliz nas políticas que adotar. Wellington de Calazans, passo para si, deixando aqui um rodapézito, que em caso de vitória da extrema-direita ia acontecer este cenário desenhado aqui pelo professor Almeida Henriques, a extrema-direita governaria a França, sim, nomeando um primeiro-ministro que seria chefe do governo, mas que teria poder apenas sobre os assuntos internos de França e não a política externa ou a política de Estado. É bom que isto seja aqui diferenciado. Wellington, há aqui estes cenários desenhados aqui pelo professor Almeida Henriques. Entretanto, estamos aqui diante de um quarto cenário, que podemos assim dizer. Se Bardella, como diz, vencer e com esta minoria, ele diz que não aceitaria assumir o cargo de primeiro-ministro num governo de minoria. A solução imediata seria a realização de novas eleições, se esse não aceitasse assumir o cargo de primeiro-ministro. Entretanto, a Constituição francesa estabelece que depois dessas eleições antecipadas, Macron só pode convocar novas eleições passados 12 meses. O que quer dizer que devíamos ter ali uma espécie de uma vacatura do governo durante 12 meses, com o presidente a governar por decretos e vendo um governo de coligação para os assuntos correntes. Aí há suspensão do Parlamento. Não, sim, dizia que automaticamente haveria suspensão do Parlamento. Pois, implicaria justamente isto também. Então, David, você, para além de ser um excelente apresentador e jornalista, é também vidente, porque eu ia entrar exatamente falando sobre essa questão, David. O Macron joga pelo enfraquecimento dos dois extremos. Macron, imediatamente após os resultados na primeira volta, convocou uma grande aliança. Todos aqui devem recordar isso. Mas ele não promoveu essa grande aliança. Ele não quer esta grande aliança. Macron quer ser o presidente absoluto no final do seu mandato, para implementar uma agenda que ele assumiu o compromisso com seus patrocinadores de implementar, mas que, dada a sua fraqueza política nas urnas, ele é um presidente que está ali de favor na presidência, todos nós sabemos disso, né? Para além do desastre da política internacional, né? Nessa luta contra a Rússia, dos países membros da NATO em solo ucraniano. Então, a sua pergunta é extremamente inteligente, porque eu acredito muito neste cenário, certo? Porque a situação política na França está cada vez mais incerta. O cenário político francês para esta segunda volta
ele é um desafio para o futuro da França. Então, amanhã, né, neste domingo agora, os franceses vão às urnas para escolher novos membros do parlamento em um cenário marcado pela convocação abrupta de eleições, um tiro que saiu pela culatra do próprio presidente Macron. Ele acreditou poder surpreender a todos, mas ele foi surpreendido com a resposta imediata nas urnas. Por isso, hoje, ele aposta na divisão e na dificuldade dos extremos, como falei há pouco, em formar coalizões, para além de acreditar na incapacidade de um eventual primeiro-ministro radical em governar efetivamente. Então, o presidente francês aposta que a fragmentação dos partidos chamados, né, de extrema-direita e extrema-esquerda, que não são nem de extrema-direita nem de extrema-esquerda, vocês, com uma leitura mais atenta, irão perceber que a agenda dos partidos franceses, as agendas são convergentes nas questões econômicas em muitos pontos. Aí existe um espantalho chamado de extrema-direita em relação ao imigrante, né? Isso existe. E um espantalho de extrema-esquerda sobre questões ligadas ao trabalhador. Então, essa falta de diálogo, de compromisso desses grupos favorece exatamente Emmanuel Macron. Aí sim ele está dando uma jogada de xadrez político inteligente, porque ao apostar na inabilidade dos líderes radicais em implementar suas propostas, né, citando aí exemplos como o Brexit do Reino Unido, que vimos no que foi que acabou sendo transformado. Então, Emmanuel Macron sabe que existe uma complexidade no cenário político atual na França, mas está disposto a arriscar e enfrentar os seus adversários, confiando nas suas estratégias e nas fraquezas, tanto do partido dito de extrema-direita, como no partido dito de extrema-esquerda. E qual é essa fraqueza? Eles nunca irão estar unidos em torno de uma agenda que possa enfraquecer Emmanuel Macron. Esta é a grande jogada. Então, David, nada de novo vai acontecer na França, para além do caos que será instaurado, e você praticamente já fez aí uma previsão extremamente plausível, que é a de inexistência de um governo em que a França vira uma espécie de semipresidencialismo ou presidencialismo parcial durante alguns meses, e aí o Macron já terá concluído a sua agenda, a revelia da existência de oposição com expressiva votação, mas através de extremos que não se comunicam. É isso. Wellington, olhando para aquilo que são as propostas concretas das candidaturas aqui do centro-direita de Macron e da extrema-direita de Le Pen com Jordan Bardella. Portanto, Mélenchon havia dito que faria uma coligação com Macron, mas depois isso ficou assim meio que indefinido. Olhando para as políticas concretas quanto à segurança, que é o que mais se discute nesse momento, a imigração e também a economia de França, que proposta é que se aparece mais atendível para a realidade francesa atual? Olha, David, por incrível que pareça, se fossem sinceras, as propostas de Le Pen, elas seriam mais, do ponto de vista econômico, mais interessantes para a França, porque ela defende a indústria nacional. E a França perdeu muito na sua indústria nacional, e os sindicatos que estão aí do lado da extrema-esquerda, eles estão perdidos nas propostas de reivindicação, porque estão defendendo uma agenda que já não existe, um modo de produção que já não existe. E nesse aspecto ela é até mais moderna, defendendo a questão de novas tecnologias. E o que é mais interessante, ela é contra a presença da França, inclusive com tropas, na guerra da Ucrânia. Ela seria muito importante para a reabertura do acesso da França a determinados commodities indispensáveis ao fortalecimento da indústria de automóveis da França, que sempre foi muito forte. Então,
Mas aí ela é carregada também de tudo isso que o professor falou: discriminação, preconceito, xenofobia e uma série de bandeiras que transformam não só a Le Pen, como toda a França, numa ameaça a uma civilidade, uma civilização, vamos chamar assim. Mas para a França, e eu estou respondendo aqui a sua pergunta especificamente sobre a economia francesa e não num contexto mais amplo, Le Pen seria a melhor solução para o momento atual, do ponto de vista econômico, porque ela tem uma capacidade de enxergar muito além do que a União Europeia impõe como pensamento político nos países europeus. Wellington, um último comentário a este tema, isto por conta do que foi dito aqui pelo professor Almeida. Do ponto de vista da necessidade do equilíbrio da Europa Ocidental, de onde agora também a Suécia é parte, e aquilo que é a estabilidade da NATO, com os conflitos na Ucrânia e Rússia e também no Médio Oriente, para a Suécia, o que é que convém que seja governo em França? Para a Suécia, convém que seja a manutenção de Emmanuel Macron, porque a Suécia depende agora de uma coalizão em torno da NATO que seja forte o suficiente para justificar a sua desistência de uma neutralidade que deu tudo a este país e a este povo por uma presença, ainda que de maneira tímida, porque diz que não irá aceitar armas nucleares e outras coisas, mas sabemos que se assinou o acordo, não tem mais soberania. Então, a Suécia aposta muito mais na manutenção das políticas vigentes do Emmanuel Macron para justificar os erros recentes praticados pelos governos suecos de abandono da sua neutralidade. Esta é a realidade, inclusive com uma forte campanha midiática aqui e também de opinião dos políticos que manifestam alguma coisa sobre a França contra qualquer tipo de extremo, tanto da chamada extrema-direita como da chamada extrema-esquerda. Ou seja, do jeito que está bom para a Suécia. Só que esse cenário de estabilidade em torno de Emmanuel Macron, ele não é mais possível desde a eleição presidencial e todos nós sabemos disso. Obrigado, Wellington. Continuando contigo, já que está no uso da palavra, Wellington, olhamos agora para o conflito Rússia-Ucrânia. Viktor Orbán, o presidente da Hungria, esteve em Kiev e também em Moscovo. A Hungria assume a presidência rotativa da União Europeia e está o seu líder a fazer demarches diplomáticas no sentido de se conseguir alcançar a paz. Entretanto, algumas vozes internas da União Europeia não veem estes movimentos com bons olhos e deixam mesmo alguns recados a Orbán, dizendo que Orbán foi para estes dois países, mas não teve qualquer mandato da União para falar em nome da União nem da NATO. Exatamente, e ele foi sabendo disso, fez questão de destacar que este mandato temporário, né, de 6 meses não tem um poder de definir ou de representar o bloco, mas são interesses da Hungria que ele também defende. E olha que ele está caçando votos para o seu bloco político na União Europeia. Faltam 4 países votando para a formação do seu bloco, e essa política de falar sobre paz, ela poderá conquistar, sim, a simpatia de alguns países que hoje são contrários às políticas de Viktor Orbán na condição de líder da política do seu país. Mas, do ponto de vista da União Europeia, falar sobre paz hoje David, um sentimento crescente entre muitos políticos, porque ninguém suporta mais essa guerra. Essa guerra na Ucrânia, nós não podemos negar que o primeiro-ministro húngaro, ele se destacou por não adotar a doutrina
da rendição incondicional em relação à Rússia, o que é um gesto de muita inteligência. Porque se isso continuasse como única possibilidade de paz, nunca iria acontecer. Então, o que é essa doutrina de rendição incondicional? Que foi uma resposta drástica, não é, aos erros recebidos da Primeira Guerra Mundial, mas suas consequências negativas foram significativas. Quais foram? A humilhação, a submissão total do perdedor. E o que está acontecendo é que a NATO tenta impor a uma Rússia que está ganhando a guerra uma agenda de perdedora. E a Rússia não aceitará isso. Viktor Orbán, sabendo que diante desse impasse, essa guerra poderá se estender por muito tempo e as economias europeias irão estar arruinadas, ele aparece como uma voz que fala sobre paz. E falar sobre paz num ambiente em que uma guerra é extremamente lucrativa, e eu já falei aqui, é só para isso que serve hoje a guerra na Ucrânia, para a liberação de recursos públicos sem a necessidade de prestação de contas. Ninguém sabe para onde vai esse dinheiro prometido, ninguém vê as armas que são prometidas, uma ou outra que chega, quando chega a Rússia destrói. Então, essa guerra virou um grande negócio. Então, o objetivo de evitar uma nova guerra, ou melhor, o aprofundamento da guerra, e seria uma escalada de guerra que poderia se transformar numa escalada perigosa nuclear, poderá vir a ser um grande legado, não é? Por incrível que pareça, do tão criticado Viktor Orbán. Observe, ele é condenado e criticado por muitos políticos europeus e ocidentais de um modo geral, mas foi uma das poucas vozes dentro da Europa que ouvimos falar sobre paz. E é somente a paz que trará a possibilidade de recomeço não apenas à Ucrânia, ou com o que sobrou da Ucrânia, que isso fique muito claro, não é? A Rússia não irá devolver os territórios conquistados e ocupados, e a paz que poderá, se houver uma quebra da russofobia e desse preconceito contra os russos, a possibilidade de uma nova porta de diálogo entre os países que dizem indiretamente ligados à guerra, mas que estão diretamente ligados à guerra. Tanto que você, ao preparar aqui o debate, você colocou uma promessa de 40 mil milhões, né, são 40 bilhões de euros por ano à Ucrânia, prometidos aí pelos aliados. Vemos aqui nas imagens Jens Stoltenberg, o ainda secretário-geral da NATO, foi ele quem mencionou que os aliados garantem 40 mil milhões de euros por ano à Ucrânia. Mas, exatamente, mas de onde esse dinheiro vai sair, David? Nós comentamos há pouco a política da França e a política do Reino Unido. Dois países considerados países ricos, estão quebrados economicamente. Como é que a França vai pegar dinheiro para jogar no forno da Ucrânia, para queimar? Não é? Isso é propaganda pura. Isso aí serve para alimentar a corrupção, que é desenfreada hoje quando falamos sobre NATO e Pentágono. Não vai resolver o problema, pode mandar 40, 80, se tivesse, porque não existe esse dinheiro, mas se tivesse, poderia mandar 40, 80 mil milhões, bilhões, trilhões, o que quisesse para a Ucrânia, não reverteria o cenário da guerra. Na Ucrânia hoje não existe sequer tropa suficiente para o embate no campo de guerra contra a Rússia. São mulheres, adolescentes, homens que estão sendo arrastados à força de suas casas ou nas ruas, fantasiados de soldados e atirados à morte no campo de batalha. Essa é a triste realidade que Viktor Orbán está tentando evitar. Ele que é tão condenado como radical, como de extrema isso, de extrema aquilo, que tem uma agenda assim, assado, mas falou de paz, vence de todos os outros, contra todos os outros argumentos tidos como bonitos, simpáticos e civilizados. Porque quem fala de paz é muito mais nobre do que quem fala de guerra e defende a guerra o tempo todo, David.
E já mesmo para terminar, uma nota também importante sobre outro tema que também está em cima da mesa, que tem que ver com a pré-campanha que se vive nos Estados Unidos da América, com o ex-presidente Donald Trump a ganhar aqui um ligeiro alívio sobre a pressão que sofria quanto aos processos judiciais que enfrenta nos Estados Unidos da América, com a justiça americana a decidir um ligeiro alívio a Donald Trump, com garantindo uma certa imunidade nos processos que está a enfrentar, o que vai atrasar o julgamento de alguns deles, o que vem mesmo a aventar-se que Donald Trump só conheceria o veredito de maior parte dos processos que enfrenta na Justiça depois das eleições de novembro. Wellington Calazans, numa altura em que os democratas parecem indecisos e dão sinais de apoio, ao mesmo tempo melhor que dão sinais de apoio a Joe Biden, que também parece indeciso, tendo agora dito que precisa de mais tempo para dormir, que o debate correu mal porque estava cansado, dentre outras justificações que apresentou. A verdade é que a realidade apresenta-se cada vez mais negativa para Biden. Exatamente isso, David. Sobre a questão do processo federal contra Donald Trump, o nosso público já havia sido informado com muita segurança, não só por mim, como todos os analistas aqui do canal, de que dificilmente iria ocorrer algo que o tirasse das eleições. Então, esta decisão da Suprema Corte, ela apenas consolida o nosso compromisso aqui em fazer uma análise desapaixonada e não no calor das emoções. Isso faz com que a nossa tranquilidade de dizer que hoje Donald Trump é o mais forte candidato às eleições que se avizinham nos Estados Unidos é uma realidade. Ele recebeu muita propaganda por causa desses processos, porque na corrida eleitoral, fale mal, mas fale, é um lema que nunca vai deixar de valer. E o nome dele esteve ventilado na imprensa de uma maneira vitimizada durante todo esse período. Isso produz empatia. E ele consegue agora, com a fragilidade exposta do atual presidente e candidato até aqui à reeleição, Joe Biden, Donald Trump consegue se colocar numa condição muito melhor. Já há uma discussão em torno da substituição de Joe Biden nessa campanha, o que será uma catástrofe para o Partido Democratas, porque não é aqui uma questão de substituir Joe Biden e transferir votos. Isso vai produzir uma sensação de irresponsabilidade, de despreparo, falta de compromisso com o eleitor e com o país. Então, a derrota de Joe Biden é a derrota de todos aqueles que fingiram não ver que aquelas paralisações robóticas dele, os lapsos de memória, não eram sinais claros de que ele não tinha mais condição alguma de concorrer a uma eleição. Ele deveria dormir às 6 da tarde, não às 20 horas, como está pedindo. Ele merece muito descanso na idade dele, já deveria estar em pleno gozo da sua tranquilidade com netos e com familiares, não à frente de uma potência como os Estados Unidos da América, David. Wellington, positivo ou negativo? Positivo vai para as visitas de Viktor Orban, que comentamos hoje, tanto em Kiev como também na capital russa, com a proposta de paz. Eu acho que isso é muito importante. Negativo vai para o cenário inalterado, seja qual for o resultado, tanto no Reino Unido como na França. Também temas comentados aqui hoje. Muito obrigado a ambos pela presença e, sobretudo, pelos comentários aqui em mais uma Conexão Angola neste sábado, e contamos com as vossas presenças no próximo programa, na próxima semana. Boa noite a ambos. Boa noite, David, professor, e a você assistindo. Até a próxima.